Mas queria que a gente discutisse o legado do Phil Spencer, né? Vocês acham que é um legado positivo? Quando você pensar daqui, sei lá, 1 ano ou 5 anos, o que foi o Phil Spencer pro Xbox? Eu acho que vai acabar deixando uma impressão positiva. Eu queria até saber o pessoal dos comentários também, porque também o tempo passa e a gente acaba lembrando das coisas boas, né? E o começo, a implementação do Game Pass, eu acho que é uma ideia dele, né? E foi no nome dele. Crossplay também, ele foi a vanguarda nesse sentido de poder jogar contra outros consoles no PC, né? Se você tem um Xbox e tal. O que é positivo pro consumidor, pra você poder jogar com seus amigos. Mas aí pode também ter começado esse negócio do hardware de Xbox não é tão valioso. Qual que você acha do que é o legado do Phil Spencer? Eu acho que ele teve mais anos positivos do que negativos. Eu acho que o fim dele, os últimos anos com o Xbox foram ruins, seja pelas aquisições e fechamento de estúdio, por cancelamento de jogos que estavam em desenvolvimento, mas eu acho que ele assume uma bomba do Xbox One, do Don Mattrick, e ele consegue manejar a situação e despiorar a situação. Mas além disso, é um cara que estava lá desde o início, né? E assim, eu não sei o nível de influência que ele teve no primeiro Xbox ou no 360, mas o primeiro Xbox e o 360 são absolutamente brilhantes. Então a gente não pode pensar que, beleza, pelo Xbox One, que não foi um grande sucesso, e o Series X e S, que eu vejo como fracassos, a gente não pode associar esses dois ao Phil Spencer, mas o começo desassociar. E o começo de Xbox, o primeiro e o 360 são brilhantes. E eu acho que ele teve boas ideias para a indústria. Eu acho que ele era um cara, na indústria dos executivos, o mais acessível. E isso eu acho que era ruim para a Xbox, mas era bom pro fã de games. Então não tenho como ver isso como algo negativo. Eu acho que ele sempre tratou a comunidade bem, apesar fechamento de estúdio, falar uma coisa e em seguida a empresa fazer outra. Os últimos anos foram conturbados, mas eu acho que quando a gente no futuro lembrar dele, a gente vai lembrar dele como um bom executivo, não um excelente executivo, mas um bom executivo e um cara bacana. Cara, pra mim, eu acho que é mais fácil até a gente apontar os tropeços do Phil Spencer, principalmente nos últimos, né? Do que a gente listar tudo que ele trouxe de positivo. Porque eu acho que ele trouxe várias coisas positivas que, inclusive, a gente não conseguiu mencionar nem todas aqui, enquanto a gente tá comentando, o Van Depp, o Edu. A gente não falou, por exemplo, de todo o movimento e esforço que o Phil Spencer fez de retrocompatibilidade. Ele foi um dos caras que mais defendeu a ideia de retrocompatibilidade, de você trazer os seus jogos ali do 360, do Xbox original, para poder jogar nos seus consoles mais atuais. Eu lembro demais da quantidade de entrevistas, de matérias, de depoimentos que o Phil Spencer deu publicamente a respeito de quanto isso para ele era importante. E realmente ele sempre foi um executivo muito acessível, tanto que a gente aqui no debate, né, sonhava até com o Phil Spencer ainda enquanto executivo de Xbox, a gente um dia tá entrevistando o cara aqui. E não é por outra coisa não, é porque a gente via o Phil Spencer se abrindo para conversar com canais maiores, de médio porte, menores, numa tentativa de mostrar um lado de Xbox mais humano e um lado de Microsoft mais humano, até porque Microsoft ainda tem uma visão, né, assim, a marca Microsoft ainda tem uma imagem muito executiva, né, daquele cara engravatado, do Steve Ballmer, todo suado, que é o careca gritando lá. Então, assim, o que o Phil Spencer conseguiu trazer com as camisetas dele, com as estampas de games, com as bomber jackets, foi uma visão até meio jovial, apesar dele não ser nenhum jovenzinho, para a marca Xbox. Eu acho que isso é um negócio muito legal e que, se você olhar, a Sarah Bond copiou demais esse métier. Mas não tinha o carisma dele, não tinha o carisma Exatamente, dele. mas não tinha o mesmo carisma. Mas você vê ali que ele trouxe alguma coisa positiva para Xbox. Agora, falando de tropeços, a aquisição da Activision Blizzard, não tem como isso não ser colocado ali na pecha dele como uma decisão errada, talvez uma confiança assim acima da média de que comprando estúdios desse tamanho ele ia resolver o problema que a Xbox tinha na época, que era a falta de títulos first party muito, muito, muito bons. E também, na minha opinião, e aí vocês que me escutam aqui no debate e me assistem sabem do quanto eu reclamo disso em relação ao Phil Spencer, o quanto o Phil Spencer falava quando, na verdade, ele devia ficar calado. Eu acho que até nessa parte final do legado dele, agora, nessa parte de passar o bastão para Asha Sharma, não precisava do vídeo dele subindo no palco, fazendo um discurso para Asha Sharma. Aquilo ali era um evento interno de Microsoft. Aquilo ali era para quem está trabalhando dentro da divisão Xbox. Não era para aquilo ali ter saído. Não era para aquilo ali ter vazado. Ah, mas o Phil Spencer não controla, não é culpa dele. Será? Será que ele não controla? Será que não é culpa dele mesmo? Será que não dava para aquilo ali ter sido colocado de uma maneira reservada? Por quê? Porque o Phil Spencer, ele é famoso, ele ficou famoso, né?
por ser aquele executivo que de tanto que ele fala, ele acaba falando demais. Ele acaba se contradizendo. Tem vídeos e mais vídeos mostrando o Phil Spencer dando uma declaração num dia e ele desdizendo a declaração dele no outro dia. E é um negócio que, assim, é difícil imaginar que fã de Xbox achava legal quando você, cheio de ansiedade porque você gosta de uma marca, porque você investe nessa marca para montar a tua biblioteca, vê o representante principal daquela marca virando e falando, gente, tá tudo bem, são só 4 jogos que vão pra concorrência, vai dar tudo... Foi nisso que eu pensei, Tipo assim, filhinho, como é que você espera que as pessoas vão achar isso algo legal? Então, assim, o Phil Spencer ele tem muita coisa legal e eu acho que o legado dele vai ser realmente muito salpicado de coisas positivas. Porém, os tropeços de Phil Spencer são tropeços que são 100% culpa dele e que eu não sei necessariamente se a Asha Sharma vai continuar essa parte do legado. Espero que continue a parte positiva, né? Cara, pra responder a minha própria pergunta, eu acho que vai depender do próximo passo dele. Eu acho que se ele sumir, e aí daqui a pouco ele aparece numa Summer Game Fest daqui a 3 anos, aí eu acho que ele vai ser louvado, entendeu? Tipo, as pessoas vão lembrar menos do negativo, ainda mais se a Xbox se recuperar, a próxima geração vender bem, eu não acho que as pessoas vão falar, viu, o Phil Spencer saiu e agora tá bem. Não, vão falar, Sarah Bond saiu e tá bem.